livro de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Já agradeço a Deus pela oportunidade e a pastora por me confiar mais uma vez trazer a palavra do Senhor para a amada igreja. Amém? Amém. Lucas 5. Amém. E glória. Eita glória! Claro, Roberto. Ei, doutor Lucas! Aleluia! Que resposta! E resposta Aí, diga pai, hoje. hoje. Pega aí, papai. Lucas capítulo 5. Glória! Amém, igreja? Amém. Lucas 5. Todos encontraram? 5 o quê? 5 a partir do 1. Vamos ler alguns versículos. Rapaz. Deixa Deus te usar, mãe. Amém. Amém? Amém. Todos acharam. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ei, glória. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Ei, glória. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as Ei, redes. glória. Entrando num dos barcos, que era o de Ei, Simão, glória. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Glória. E assentando-se do barco, ensinava as Ei, glória. multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Ei, glória. Em resposta, Simão disse: mestre, Glória a Deus! havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Ei, glória. Glória a Deus, amém. Os irmãos podem se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ei, glória. 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 Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Então, o título desse texto é um título já bastante assim impactante. É um título bastante interessante. A pesca maravilhosa. E aí eu estava lendo o texto, eu entendi por que o título, a pesca maravilhosa. Porque realmente ali, aqueles homens, aqueles pescadores, eles vivenciaram algo extraordinário. Glória. Eles experimentaram um grande milagre. Eles presenciaram ali algo sobrenatural, algo maravilhoso. Então, logo o texto, o título do texto condiz com aquilo que o texto fala, a pesca maravilhosa, porque realmente foi uma pesca maravilhosa, uma pesca surpreendente para aqueles homens naquela noite. Então, nós vamos ver, a partir do 1 aí, nós vimos que Jesus, ele estava onde? Junto ao lago de Genezaré. Em algumas Bíblias fala Mar da Galileia. Então Jesus diz que Jesus ele estava ali na beira do lago com uma grande multidão. Havia uma multidão com Jesus, porque onde Jesus estava, onde Jesus ia, sempre havia uma multidão com ele. Muitos porque queriam ouvir a palavra de Deus, outros porque queriam milagres. Então sempre tinha muitas pessoas com Jesus, sempre havia uma grande multidão em volta de Jesus, onde ele estava, onde ele ia. E aí o texto vai dizer que Jesus está ali na beira do lago, e de repente Jesus ele avista 2 barcos parados, onde haviam pescadores, cujo o nome de um deles, como nós lemos, era Simão, e estava também Tiago e João e outros companheiros deles. Eles
Eles haviam acabado de chegar de uma pescaria. Eles haviam acabado de chegar de uma noite de pesca, onde eles não haviam pegado nada. O texto vai dizer que estes homens, eles saíram para pescar a noite inteira. O texto não fala que eles pescaram 1 hora de relógio, 2 horas de relógio, 3 horas de relógio, não. O texto vai narrar que eles pescaram a noite inteira. E nesta noite inteira de trabalho árduo, onde eles lançavam a rede, quando puxava, nada. Jogava do outro lado, quando puxava, nada. Vamos ver se aqui tem peixe. Quando jogava a rede, nada. Lançava mais na frente, nada. Ia mais para lá, nada. E essa tentativa foi durante toda a noite. Mas espera aí, aqueles homens eram pescadores. Então logo eles entendiam tudo de pesca. Eles sabiam o melhor dia para pescar. Eles conheciam qual era a melhor maré, qual era o melhor horário, como o barco tinha que estar, como as redes tinham que estar. Eles entendiam tudo que se referia à pesca. Como o pregador falou aqui ontem, com uma confirmação, ele disse que aqueles homens eram profissionais da pesca. Eles não eram simplesmente companheiros que decidiram fazer uma pescaria. Eles eram pescadores. Eles já estavam acostumados a pescar. E eles entendiam tudo de pesca. Só que naquela noite, eles passaram a noite inteira tentando. Eles tentaram a noite inteira. A Bíblia não diz, o texto não fala que foram poucas horas. O texto fala que foi a noite inteira. E nada apanharam, nada pegaram. Ou seja, eu creio que aqueles homens chegaram ali, desembarcaram, estavam ali lavando as redes. E aqueles homens, a sensação deles era de fracasso. A sensação deles era de frustração. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, eles estavam enfadados, porque eles haviam tentado a noite toda e não conseguiram pegar nada. Eles tentaram a noite inteira e não apanharam nada, nenhum peixe. Talvez um daqueles companheiros de Pedro ali, de Simão, talvez um deles estava sem nada em casa. Talvez algum deles ali estava esperando pegar alguma coisa, levar alguma coisa daquela pescaria para casa, para que no dia seguinte tivesse o que se alimentar, tivesse o que comer. Mas o texto diz bem claro que eles passaram a noite inteira tentando e não pegaram nada. Então, eu creio que aqui tem pessoas que estão passando por situações desse jeito. Pessoas que estão enfrentando algum problema, pessoas que estão enfrentando uma situação, pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade e já tentaram de todas as formas resolver, já bateram em muitas portas, já procuraram por A, por B, por fulano, por ciclano e não conseguiram nada. Já tentaram de todas as maneiras e nada mudou, não conseguiu resolver nada. Então Pedro, a sensação realmente nesta hora, quando a gente tenta resolver algo, quando nós tentamos alguma coisa, quando nós estamos correndo atrás de resolver um problema, de resolver uma situação, mas não conseguimos nada, tentamos de todas as formas, tentamos de toda maneira e não conseguimos resolver aquele problema, resolver aquela situação. Então, logo a nossa sensação é de quê? É de cansaço, a nossa sensação é de frustração, a nossa sensação é de decepção, a nossa sensação é de fracasso, é de derrota. Nós nos sentimos muitas vezes desmotivados diante de tantas tentativas e nada acontecer, nada mudar. Então dessa maneira foi que Simão estava ali naquele momento e aqueles companheiros dele, Pedro, Simão, que é Pedro, Tiago, João e os outros companheiros deles. Eles estavam passando por esse momento. Então a noite deles não foi boa. O
O momento que eles estavam vivendo não era bom. A situação ali para eles não era nada boa. Eles não estavam num bom momento. E o texto vai dizer então que Jesus olha para aqueles dois barcos. Jesus olha para os barcos. E Jesus vai na direção do barco de Pedro. E Jesus olha para ele e diz: Simão, Pedro, eu hoje quero usar o teu barco. Hoje eu vou usar teu barco. Então, ali naquela hora, Pedro podia questionar Jesus. Mas Jesus, o Senhor não está vendo que nós acabamos de chegar? Jesus, nós trabalhamos a noite inteira. Nós jogamos a rede a noite inteira e não pegamos nada. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou decepcionado. Eu estou frustrado. Hoje não dá, Jesus. Hoje eu estou cansado. Hoje não dá para mim. Hoje não dá para eu emprestar meu barco. Hoje eu não consigo. Hoje eu estou cansado. Mas o texto diz que Pedro, ele não questiona. Pedro, ele não questiona. E quantas vezes eu e você estamos passando por uma situação difícil, assim como Simão, estamos num pior momento, estamos numa situação desfavorável, numa situação onde estamos tentando resolver uma questão, onde estamos tentando resolver uma situação, e depois de tantas tentativas e não conseguir nada, entra dia, sai dia, passa um mês, passa 2, passa 3, não resolvemos aquela situação. E às vezes nós queremos o quê? Desistir. Às vezes nós queremos o quê? Parar. Às vezes Jesus está dizendo: hoje eu quero que você pregue. E você diz: ah, hoje não dá para mim. Hoje eu quero que você pregue. Hoje eu quero que você louve. Ah, hoje não vai dar, estou cansada. Minha sensação hoje é de fracasso. Hoje o meu dia não foi bom, meu momento foi ruim. Hoje eu não vou conseguir. Hoje eu não quero. Mas Pedro, ele não questionou Jesus. Pedro, ele estava no pior momento dele. Pedro estava num péssimo momento. A noite deles não foi nada boa. A noite de Simão não foi nada boa. Mas Jesus olha para ele e diz: eu vou usar teu barco hoje. Eu entendo uma coisa: quando Jesus quer te usar, ele não quer saber se o seu dia foi bom. Ele não quer saber se você está passando por vento, se você está passando por tempestade. Ele não quer saber se você está decepcionado. Ele não quer saber se seu sentimento está ferido, se seu coração está ferido, se seu coração está magoado, se alguém te decepcionou, se você está se sentindo fracassado. Ele resolveu usar o barco de Pedro. E ele não procurou saber como Pedro estava. Ele resolveu usar o barco de Pedro. Estavam todos ali. E ele olha para o barco de Pedro e diz: Pedro, é o seu barco que eu vou usar hoje. É o seu barco que eu vou usar hoje. Eu quero pregar do teu barco. E Pedro, ele não questiona Jesus. Pedro, é como se Pedro olhasse e dissesse assim: tá certo, Jesus. Meu dia não foi nada bom. Minha noite foi péssima. Minha noite não foi nada boa. Não foi proveitosa. Eu não consegui apanhar nada. Estou cansado, estou exausto, estou frustrado. Mas se o Senhor quer meu barco emprestado, pode usar. Se o Senhor quer meu barco emprestado, pode usar. Se o Senhor quer pregar do meu barco, pode usar. Então, muitas vezes nós queremos questionar. Nós queremos questionar a Jesus. Logo hoje que eu precisava ouvir uma palavra, o Senhor disse que eu vou pregar. Logo hoje que eu mais precisava de um abraço, o Senhor me manda abraçar alguém. Logo hoje que eu precisava ouvir um louvor que acalmasse o meu coração, que acalmasse a minha alma, o Senhor disse que eu vou louvar. Ah, Jesus, não dá. Mas entenda uma coisa: o barco é teu, mas quem usa é Jesus. O barco é teu, mas quem prega é Jesus. O barco é teu, mas quem louva é Jesus. O barco é teu, mas é Jesus quem vai trabalhar. Então, diz que Pedro, ele vai e ele diz: pode usar, Jesus. Estou cansado, meu dia não foi bom, minha noite foi péssima, mas toma meu barco. O Senhor quer meu barco emprestado, toma meu barco. E aí Jesus olha para Simão e faz: olha, Simão, eu não quero só seu barco emprestado, não. Simão, eu quero que você empurre o barco para mais longe da praia, para que toda essa multidão ouça eu pregar.
multidão possa ouvir eu falar. Aqui eu entendo o seguinte: Jesus, quando Ele escolhe a mim e a você, quando Ele escolhe o meu barco, o teu barco para usar, Ele não quer só usar o nosso barco, Ele não quer só usar o meu barco e o seu barco, Ele quer a mim e a você também. Quando Jesus disse a Pedro: eu não quero só usar teu barco, eu quero que você me coloque mais afastado da praia, para que a multidão possa ouvir eu pregar, para que a multidão possa ouvir eu falar. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu não quero só teu barco, eu quero você. Eu quero você comigo. Eu quero você me seguindo. Eu quero você comigo. Eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero ter uma intimidade com você. Então, diz que Pedro, ele obedece Jesus, e mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo decepcionado, mesmo arrasado por uma noite de fracasso, uma pescaria fracassada, mas Pedro, ele empresta o barco, e Pedro, ele empurra o barco. Jesus entra no barco, e eu posso ver lá Pedro empurrando o barco, empurrando o barco, empurrando o barco para longe, para afastar o barco da praia, para que Jesus pudesse pregar para aquela multidão. E então Jesus, ele começa a pregar. A multidão está ali assistindo, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus falar. E Pedro também está ali quietinho ouvindo. Pedro também está ali quietinho escutando o mestre falar, escutando Jesus pregar. E aí vai dizer que quando Jesus termina de pregar, quando Jesus termina de falar, Jesus então olha para Simão e diz assim: agora, Simão, você me emprestou o teu barco, eu usei, eu pedi para você me afastar com o barco da praia, para que todos pudessem ouvir, você me obedeceu, você afastou. Agora, Simão, eu quero que você vá para águas profundas. Agora, Simão, eu quero que você vá para o lugar mais fundo do lago e lancem as redes de vocês para pescar. Então ali Pedro responde a Jesus, como nós podemos ver aí no versículo 5, que ele responde a Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, tentamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua ordem, se o Senhor está mandando, Jesus, então eu vou. Olha, então, que me chamou a atenção, ele falou: eu vou. Pedro estava sozinho? Pedro não estava sozinho. Estava Pedro, Tiago, João e outros companheiros. Ele não estava sozinho, mas ele disse: sob a tua ordem eu lançarei as redes. O que é que eu entendo aqui? Não se importe com a opinião dos outros. Pedro podia ter olhado para Jesus naquele momento e ter dito a Jesus: espera aí, Jesus, que eu vou falar ali com João, eu vou falar ali com Tiago, eu vou falar ali com meus companheiros para ver o que é que eles acham, eu vou ali falar com meus companheiros para ver se eles concordam, e se eles concordarem, então eu vou. Mas Pedro não fez isso. Pedro disse: ainda que eles não vão, eu vou. Ainda que eles não vão, mas sob a tua ordem, Jesus, eu vou. Sabe por quê? Porque Pedro se lembrou que lá atrás, um pouco antes daquela situação ali, Jesus já havia ido na casa dele e já tinha curado a sogra dele. Ou seja, no momento que ele estava precisando, Jesus chegou na casa dele e Jesus curou a sogra dele. Então ele entendeu: se o mestre já foi no meu pior momento, em outro momento, onde eu estava precisando, onde eu necessitava de ajuda, ele chegou e ele fez um milagre, ele curou a minha sogra. Então, o que custa eu obedecer agora a voz do mestre e fazer o que ele está me pedindo? Então ele olha para Jesus e diz: mestre, se ouve a tua ordem, eu vou. Eu vou. Ele não pensou em pedir a opinião dos amigos, dos companheiros, ele não pediu a opinião de ninguém, ele disse: eu vou. Eu vou. Então, por que muitas vezes eu e você somos chamados para fazer algo para Jesus?
vou não. Para pregar Jesus eu não vou não, porque fulano me olha de cara feia, fulano me olha de cara amarrada. Jesus, eu não vou louvar não, eu não vou louvar não, porque quando eu louvo não acontece nada. Quando eu louvo, fulano não gosta, fulana não gosta. Jesus, eu não vou pregar não, porque as pessoas não gostam quando eu prego. Eu não vou pregar não, porque as pessoas me olham de cara feia, me olham atravessado. Jesus, eu não vou dar mil desculpas para não fazer o que Jesus manda. Dar mil desculpas para não fazer o que Jesus manda. Só que Pedro, ele não, mais uma vez, ele não questiona Jesus. Ele se lembra que lá atrás Jesus já havia ajudado ele. Então, porque quando eu e você recebemos uma ordem de Jesus, nós não lembramos o que Jesus já fez na nossa vida. Está na hora de olharmos e de pensarmos e de dizermos: Jesus, se o Senhor está mandando fazer, eu vou fazer, porque eu estava lá no lamaçal do pecado e o Senhor me resgatou. Senhor, se o Senhor mandou fazer, eu vou fazer, porque o Senhor já fechou sepultura na minha vida, o Senhor já desfez laço de morte, o Senhor já curou na minha casa, o Senhor já abriu porta quando eu te pedi, o Senhor já realizou milagres dentro da minha família, o Senhor já me socorreu quando eu mais precisei de ajuda, quando eu mais necessitei, o Senhor foi o meu socorro, o Senhor foi o meu auxílio, o Senhor chegou e me ajudou e mudou a situação. Então, se o Senhor está mandando, se é para pregar, eu prego, se é para louvar, eu louvo, se é para evangelizar, eu vou evangelizar, se é para dar um abraço em alguém, eu vou dar. O que o Senhor mandar, Pai, eu vou fazer. Pedro, ele obedece Jesus, ele não questiona, ele não se importa com a opinião dos companheiros. Ele disse: peraí, se eles não forem, não tem problema, o que importa é que eu vou. Então, se a sua família não quer ir, vá você. Se a sua mulher não quer ir, vá você. Se o seu marido não quer ir, vá você. Se alguém da sua parentela não quer ir, vai você. Se Jesus mandou, vai. Se Jesus mandou, não se importa o que os seus amigos vão pensar, não se importa com o que sua família vai dizer, não se importa com a opinião do irmão do lado, com a opinião do irmão do outro lado. Vai. É você que Jesus quer, é você que Jesus quer usar, é o teu barco que ele quer emprestar, foi com você que ele falou, foi a você que ele mandou, então vai. Pedro, ele diz a Jesus: sob essa tua ordem, mestre, então eu vou e eu lançarei as redes. E aí o que é que acontece nesse texto? Pedro foi sozinho? Não. Pedro não foi sozinho. Os companheiros dele foram com ele. Sabe por quê? Quando um está ligado, consegue contagiar todo mundo. Quando um dá glória aqui, lá atrás outro já dá glória também. Quando um dá aleluia aqui, o outro lá na frente já dá aleluia também. Quando um pega na mão de um aqui, o outro lá já está pegando na mão do outro. E quando vê, toda a igreja já está cheia de glória. Então, diz que Pedro, ele vai e os companheiros vão também. Os companheiros vão junto, vão todos. E aí diz que eles lançaram as redes. E aí quando eles lançam as redes, diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixe. Quando eles lançam as redes, vem uma grande quantidade de peixe. Ou seja, Jesus, ele estava contemplando a obediência de Pedro. Ele estava contemplando que no pior momento, mesmo frustrado, cansado, desanimado, Pedro fez o que ele mandou. Pedro obedeceu a voz de Jesus. Então Jesus diz: olha, Pedro, por você me obedecer, por você fazer o que eu te mandei, você me emprestou teu barco, você deixou usar o teu barco no momento que você estava cansado, decepcionado, no momento
estava frustrado, você mesmo assim prestou teu barco. Você não se importou com a sua dor, você não se importou com o seu sentimento, você não se importou com o que você estava passando. Você emprestou teu barco e me deixou usar. Então, por esse motivo, Pedro, você vai viver milagres grandes. Você vai experimentar o sobrenatural. É por isso, Pedro, que eu quero que você vá para águas profundas. Porque olha, Pedro, quando você está no raso, você pode até ouvir a minha voz. Pode. Quando você está no raso, é possível me ouvir. Você me ouve. Você me ouve, Pedro, do raso. Mas acontece, Pedro, que eu quero que você vá para águas profundas. Porque eu quero que você veja o que ninguém viu. Eu quero que você viva o que ninguém viveu. Eu quero que você presencie milagres grandes. Eu quero te mostrar algo sobrenatural. Eu quero te mostrar algo que você e que as pessoas à sua volta não vão conseguir acreditar. Jesus diz a Pedro: vai para águas profundas. Então, o que é que eu vejo aqui? Jesus, Ele quer a mim e a você, a partir de hoje, em águas profundas. Jesus está dizendo: chega de ficar no raso, chega de ficar com água no tornozelo, chega de ficar com água no meio da perna, chega de ficar com água na cintura. Porque com água no raso, quando você está no raso, você ouve até a voz de Jesus, você ouve Jesus falar com você. Mas quando você vai para águas profundas, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Quando você vai para águas profundas, você vai viver milagres grandes. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não chegou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus, a partir de hoje, Ele está falando com a igreja apostólica Semear. Tem pessoas aqui que precisam sair do raso. Chega de ficar no raso. Chega de águas rasas. Vai para águas profundas. Vai para águas profundas. Você não tem noção do que Jesus vai fazer quando você fizer o que Ele está mandando. Então, no raso, quando nós estamos no raso, nós até pregamos, louvamos, damos glória. Quando estamos no raso, dançamos no manto. Quando estamos no raso, é uma maravilha enquanto está aqui. Mas a partir do momento que coloca o pé para fora, volta a fazer o que fazia antes. Volta a falar como falava antes. Volta a praticar as obras de antes. Está dentro da igreja, ouve Jesus falar. Está dentro da igreja, sente até a presença de Jesus. Mas quando está lá fora, volta a mesma coisa de antes. É água rasa, está no raso, precisa sair do raso, porque nós logo conhecemos esta palavra. Igreja falou muito comigo. Antes de falar com a igreja, falou muito comigo, queimou no meu coração essa palavra. Então eu creio que Jesus, Ele quer a mim e a você em águas profundas, porque no raso nós sentimos a presença. No raso nós ouvimos, nós sentimos a presença, ouvimos a voz de Jesus, ouvimos Jesus falar. Mas quando chega lá fora, a mesma vida de antes. Quando chega lá fora, nada mudou. Quando chega lá fora, tudo continua na mesma. Tudo continua do mesmo jeito, porque está em águas rasas. Está no raso.
E Jesus, Ele está dizendo: é hora de ir para águas profundas. É hora de ir para águas profundas. É hora de mergulhar na oração de madrugada. É hora de consagrar. É hora de buscar. É hora de jejuar. É hora de ler e meditar na minha palavra todo o tempo. É hora de compromisso. É hora de mergulhar em águas profundas. Sai do raso, igreja. Aí o texto vai dizer que eles apanharam grande quantidade de peixes. Mas diz que era tanto peixe que eles pegaram, que eu creio que ali não foi mais uma pescaria. Eles ali não foram mais só pescar. Eu creio que ali é como se Jesus tivesse dito: ó, vão para águas profundas, porque agora vocês vão fazer um arrastão. Agora vocês vão fazer um arrastão. E arrastão, por quê? Porque os peixes já estavam lá, só esperando eles. Os peixes já estavam lá, só esperando aqueles homens, só esperando Simão chegar, só esperando eles irem e lançarem as redes. Então, diz que eles pegaram grande quantidade de peixe. E era tanto peixe, que diz que eles precisaram pedir ajuda dos outros barcos para colocar todo o peixe que eles apanharam, porque o barco deles já estava a ponto de se romper por conta de tanto peixe que eles apanharam, por conta de tanto peixe que eles apanharam. Então ali eles experimentaram um milagre. Simão ali, ele experimentou um grande milagre. Ele vivenciou juntamente com os companheiros dele um grande milagre. Por quê? Porque ele obedeceu a voz de Jesus. Ele emprestou o barco para Jesus e ele obedeceu a ordem de Jesus. Quando Jesus disse: vai para águas profundas, Pedro não questionou e nem esperou por opinião de ninguém. Ele logo disse: eu vou. E ele foi, e ele lança a rede. Então ele viveu o milagre. Porque quando você obedece a voz de Deus, quando você empresta o teu barco e deixa Jesus trabalhar, quando você empresta a tua casa, quando você empresta a tua voz, quando você empresta a tua vida para Jesus aparecer, Ele vai providenciar milagres na tua vida. Ele vai providenciar as bênçãos na tua vida. É Jesus dizendo: você não precisa correr atrás de bênção. Você só precisa andar comigo e fazer a minha obra. Você só precisa andar comigo e fazer o que eu mando. Você só precisa andar comigo e me obedecer. E o milagre vai ter que vir até você. Porque os peixes, eu creio que aqueles peixes já estavam lá, só esperando por eles. Jesus já tinha providenciado os peixes. Os peixes já estavam lá. E Pedro, ele foi obediente. Em nenhum momento ele questionou Jesus. Em nenhum momento ele contendeu com Jesus. E em nenhum momento ele esperou pela opinião dos companheiros. Ele foi, ele obedeceu, ele foi para águas profundas. E o resultado foi uma pesca maravilhosa. O resultado foi uma pescaria surpreendente, onde todos eles ficaram maravilhados, todos eles ficaram surpreendidos, e eles tiveram que pedir ajuda para os barcos vizinhos, para ajudar a colocar tanto peixe que eles pegaram. Porque entenda uma coisa: quando você for para águas profundas, quando você mergulhar em águas profundas e Deus começar a trabalhar através da tua vida, e Deus começar a usar você, não queira guardar aquilo que Deus está lhe entregando, aquilo que Deus está te dando só para você. Você vai ter que dividir com seu irmão, você vai ter que dividir com aqueles que precisam, você vai ter que dividir com aqueles que estão à sua volta, porque aquilo que Deus vai colocar na
Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus diz a mim e a você, eu quero falar com você nas madrugadas, eu quero falar com você no secreto, eu quero que você me busque às 3 horas da manhã, é porque Jesus, Ele quer revelar algo para mim, para você. E só vive milagre de águas profundas quem sai do raso. Só vive milagres de águas profundas quem sai do raso e vai para o fundo. Só é possível viver o sobrenatural de Deus quando você vai para o profundo com Jesus. Porque Jesus está dizendo nesta noite: eu quero que você vá para águas profundas, porque eu tenho algo para te revelar, eu tenho algo para te mostrar, eu tenho algo para você ver. Eu quero abrir a tua visão, eu quero usar a tua boca, eu quero usar você, mas é necessário ir para águas profundas, é necessário mergulhar em águas profundas, porque o que eu tenho com você é grande, o que eu tenho com você não é coisa pequena. Aleluia. Então, ali, eles experimentaram milagres, porque eles obedeceram a Jesus. Eles experimentaram um grande milagre, porque eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Jesus. Eles obedeceram aquilo que Jesus estava falando com eles. Eles obedeceram. Então eles viveram o sobrenatural. Eles vivenciaram algo extraordinário, algo que eles nunca tinham vivenciado antes, algo que eles nunca tinham presenciado antes, algo que eles nunca tinham experimentado antes. Glória. Então, quando eles estão ali, Jesus, ele olha para Pedro, Glória. e ele diz: não tenha medo, Pedro, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você será pescador de gente. De agora em diante você será pescador de almas. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, Pedro, quando você estava no raso, você estava pescando peixe, o peixe já vinha morto. Mas quando você vai para águas profundas, Pedro, você vai, homem morto vai ter que viver quando você chegar perto. Homem morto vai ter que viver quando você passar. Porque nós vamos ver que o que Jesus tinha com Pedro era algo muito grande. Nós vamos ver no decorrer da história de Pedro, lá em Atos 5, vai falar que as pessoas levavam doentes, levavam enfermos nas macas, nos leitos, para que quando Pedro passasse, a sombra dele fosse projetada sobre aqueles doentes e aqueles doentes fossem curados. Então, Jesus estava dizendo: vai para águas profundas, Pedro, porque eu quero te usar. Vai para águas profundas, porque através da sua vida eu vou curar. Vai para águas profundas, porque através da sua vida eu vou fazer grandes coisas. Então, nós podemos ver que Pedro, ele foi para águas profundas, ele obedeceu Jesus e ele foi tremendamente usado por Jesus. Ele foi tremendamente usado por Jesus. Então está na hora de eu e você sairmos do raso. Está na hora de eu e você irmos para águas profundas. Lugar de viver milagre em águas profundas. Lugar de experimentar o sobrenatural de Deus é em águas profundas. Jesus ali, ele deixou bem claro para Pedro: Pedro, o que eu tenho com você não se vive em águas rasas. O que eu tenho para fazer através da sua vida não vou fazer em águas rasas. Jesus ali estava mostrando para Pedro que era necessário ir para águas profundas, era necessário ter mais compromisso, era necessário ter mais responsabilidade. Esse negócio de eu vou no
tornou 2. Não, água rasa. Esse negócio de hoje eu não vou porque eu estou cansado. Água rasa. Eu já fui para o culto domingo, não preciso ir mais durante a semana. Você está em água rasa. Esse negócio de dizer eu não vou pregar não porque minha situação está boa, eu não vou pregar não porque fulano me olha atravessado. Você está em água rasa. Eu não vou louvar não porque eu não canto bem, eu não vou louvar não porque fulano me olha atravessado. Você está em água rasa. Sai do raso, vai para águas profundas, vai para águas profundas. Então era como se Jesus estivesse dizendo ali a Pedro: o que eu tenho com você é muito grande. Você não vai mais pescar peixe morto. Você vai ter que passar por homens mortos e eles vão ter que viver. Você vai ter que passar por homens mortos e eles vão ter que levantar. Porque eu vou te usar. Eu quero te usar. Jesus, quando Ele convida a mim e a você para ir para águas profundas, é como se Ele estivesse dizendo a mim e a você: chega de estar no raso. Eu quero te levar para uma dimensão maior. Eu quero te levar para um nível espiritual maior. Eu quero usar você nesta terra. Eu quero usar a sua vida. E não tenha medo, porque realmente águas profundas dá medo. Águas profundas dá medo, dá pavor. Porque quanto mais fundo o barco vai, mais o vento sopra forte. Quanto mais fundo a gente vai, mais o barco balança. Quanto mais fundo a gente vai, mais as coisas ficam difíceis. Quanto mais profundo a gente vai, mais o inimigo se levanta. Quanto mais profundo a gente vai, mais vem levante, mais vem calúnia, mais vem quem se levante para tentar nos derrubar. Quanto mais profundo a gente vai, mais o vento sopra forte na nossa vida, mais parece que as coisas estão dando errado. Mas aquele que te manda ir para águas profundas, Ele está contigo. Aquele que te manda ir para águas profundas é aquele que manda no vento, manda no mar, e eles obedecem. Então, se Jesus mandou, não tenha medo. Se Jesus mandou, vai. Não importa quem não quer ir, vai você. Não importa quem não vai, que importa é que você vá. Importa que você vá. Então, que eu e você, nesta noite, venhamos entender que Jesus nos quer em águas profundas. Que eu e você, nesta noite, venhamos entender que chega de raso. Chega de sentir a presença de Jesus dentro da igreja e lá fora continuar vivendo a mesma vidinha de sempre. Chega de vir para o culto um dia, 2 dias e no resto da semana desaparecer. Porque Jesus, Ele quer te usar. Chega de ficar no raso. Que eu e você venhamos entender que Jesus nos quer mais profundo. Jesus quer que eu e você vamos para águas profundas. Jesus, Ele tem falado. Jesus, Ele tem usado os profetas dele para nos dizer que Ele nos quer em águas profundas. Então chega de raso, chega de água no pé, chega de molhar só a perna, de molhar só o pé. Chega, porque quando você dança no manto dentro da igreja, você até se molhou. É verdade. Mas e aí lá fora? Quando chega em casa, acabou. Não pega mais na Bíblia, não ora, não jejua, não tem mais compromisso. É necessário ir para águas profundas, porque quando nós vamos para águas profundas, quando você vem para a igreja, você é cheio. E quando você chega em casa, o Espírito Santo continua te enchendo. O Espírito Santo continua trabalhando na tua vida. O Espírito Santo continua enchendo você.
profundas. É necessário sair do raso. É necessário nós passarmos agora a viver em águas profundas. É necessário agora eu e você irmos para águas mais profundas. Chega de ter medo. Chega de se importar com a opinião dos outros. Chega de pensar no que os outros vão falar. Chega de pensar no que os outros vão dizer. Chega de pensar no que a família vai achar. Chega de pensar no que os colegas de trabalho vão dizer. Chega de pensar no que minha amiga, meu amigo vai achar de mim. Chega! Não se importe com a opinião de ninguém. Se Jesus já mandou ir para águas profundas, vai para águas profundas. E você verá o que Jesus vai fazer na tua vida. E você verá o que Jesus vai fazer. Então, chega de medo. Chega de águas rasas. Vamos começar a ir para águas profundas. Vamos começar a ir para águas profundas. Porque Jesus, ele tem coisas grandes para fazer na minha e na sua vida. Mas é necessário sair do raso. Porque enquanto eu e você estivermos em águas rasas, nós vamos ficar sempre na mesmice. Nós vamos ficar sempre do mesmo jeito. Então é hora de ir para águas profundas. É hora de experimentar o extraordinário de Deus. É hora de experimentar milagres que só se vive em águas profundas. Amém, igreja? E essa é a palavra que eu deixo para a igreja nesta noite. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Amém?